Oi, minha gente. Então, eu disse ontem aqui, né, que eu falaria hoje sobre ideologia de gênero. Eu achei que a melhor forma de falar seria postando um vídeo aqui no meu IGTV. Primeiro vídeo de IGTV aqui desse Instagram, gente. Eu não tinha esse costume de postar coisas aqui nesse Instagram, nessas relações políticas, nananã. Nunca fui fã disso, mas como eu falei, acabou o silêncio aqui desse Instagram. Então, hoje eu vou falar sobre ideologia de gênero e como as pessoas usam isso para acabar com a família tradicional. Tudo que eu falar aqui, minha gente, é um resumo, é assim, por cima mesmo das coisas. Não quero me aprofundar tanto porque senão ficaria algo muito grande. Então, estudem, pesquisem, leiam, eu vou citar alguns livros aqui e eu indico que você leia. Mas eu quero começar contando o caso do menino Juan, que ficou muito conhecido aqui no Brasil, né? No ano passado, dia 31 de maio, de 2019, foi encontrado o corpo do menino Juan esquartejado, e aí depois de uma investigação foi descoberto que quem tinha feito isso tinha sido a sua mãe, Rosângela Cândido, e a sua namorada, Cássila Pessoa. Eu anotei aqui algumas informações e vou ficar olhando. E aí foi descoberto também que um ano antes elas tinham cortado o órgão genital dessa criança porque elas queriam fazer uma mudança de sexo nesse menino, né? Que tinha nascido menina, elas queriam que ele se tornasse uma menina. E aí, o que elas fizeram? Elas foram lá, cortaram o órgão genital dele, começaram a vestir ele com roupas de menina, começaram a querer fazer com que ele se comportasse como menina, não obtiveram um resultado e elas começaram a agredi-lo tanto fisicamente como verbalmente até que chegou aí a essa trágica solução que elas tomaram, que foi assassinar o menino. Então eu vou falar um pouco também sobre como começou essa onda ideológica, que ela é inspirada lá nas ideias de Karl Marx no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, no qual ele explica que a origem da família através de um viés de liberdade sexual. E ele começa a citar, ele inclusive cita lá nesse livro, como eram as primeiras civilizações da família segundo a visão dele. Detalhe, ele se baseou nos estudos de um antropólogo chamado Morgan. Então, a partir desses estudos desse antropólogo, Karl Marx fez algumas conclusões e aí escreveu lá no seu livro. E uma dessas conclusões é que ele afirmou que nessas primeiras civilizações dessas famílias, eles tinham uma vida sexual sem restrições. Então, funcionava da seguinte forma: você poderia fazer sexo com quem você quisesse. Mas se você, mãe, que teve lá o seu filho, não poderia contar para o seu filho quem era o pai. A criança saberia quem era a mãe, mas não saberia quem era o pai. E Karl Marx afirmava que somente dessa forma poderia existir uma sociedade com a verdadeira igualdade e justiça. E aí, muitas pessoas conseguiram compreender, muitos seguidores de Karl Marx conseguiram entender aquilo que ele queria repassar, que era o fim da família tradicional. Que aí, somente desta forma, era que poderia existir uma sociedade com uma verdadeira igualdade e justiça. Muitas pessoas entenderam assim e era de fato isso que Karl Marx queria passar. E eu quero ler aqui um comentário feito por um desses seguidores de Karl Marx, chamado Max Horkheimer, onde ele dizia que a autoridade e, por consequência, a posse de bens surgem no seio familiar. Se o que se quer é desmantelar a propriedade privada, deve-se antes desmontar a unidade familiar, origem e sustentáculo da aristocracia capitalista. É interessante essa questão de propriedade privada porque Karl Marx afirmava que a mulher foi a primeira propriedade privada da história da humanidade. Ele afirmava que a mulher era uma propriedade privada do homem, porque o homem, quando se casava lá com a mulher, ele passava a ter uma posse em relação à mulher e aí ela acabou se tornando uma propriedade privada. Mas, a partir disso, começou a surgir uma luta por liberdade sexual feminina. E aí eu quero destacar a feminista Shulamit Firestone, que escreveu o livro Dialética do Sexo em 1970, e através deste livro ela propôs um fim à família tradicional. Quero destacar 3 páginas deste livro, a página 234, 235 e 237, principalmente a 237, porque lá é onde Shulamit Firestone deixa bem claro qual era a sua principal ideia, o resumo lá do seu livro, que era pôr um fim à família tradicional. Ela deixa isso bem claro na página 237. Inclusive, super indico aí a leitura, tem o PDF dele na internet. E aí, através de todas essas ideias, né, essa questão da liberdade sexual na época não foi muito bem aceita, né? Kate Millett também tentou, antes inclusive de Firestone,
falar a respeito dessa liberdade sexual feminina, mas ela não foi muito bem aceita. Então eles pensaram, qual será uma outra forma que podemos acabar com a família tradicional? E aí é onde entra essa questão do gênero. E a melhor forma, nós sabemos, de conseguir convencer uma pessoa de suas ideias é no discurso. Se você tem uma boa lábia, um bom discurso, então é bem provável que você conseguirá convencer algumas pessoas que você está certo a respeito daquilo que você está afirmando. Então, através do discurso, essas pessoas entenderam que seria a melhor forma de convencer as pessoas sobre essa teoria de gênero, como era chamada antigamente, e hoje eu chamo de ideologia de gênero, porque é algo errado e um fracasso. E muitas pessoas, muitas feministas, muitos defensores desse movimento não gostam que chamem de ideologia de gênero. Mas eu quero, enfim, continuando. Eu quero aqui também destacar uma outra feminista, Judith Butler, considerada a mãe da teoria queer. Ela escreveu o livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. E aí ela afirma que as pessoas são não binárias. Todo mundo é não binário, ninguém tem sexo, ninguém tem um gênero, na verdade. Essa questão de feminino, masculino, isso não existe, é tudo uma papagaiada, é uma palhaçada, isso não existe. E aí ela diz também que o sexo, ele é não binário. Então, quando você tá ali na relação sexual com o homem, você não tá, na verdade, fazendo sexo com o homem. É, sei lá, como qualquer outra coisa. Porque não existe esse gênero masculino e nem o gênero feminino. Era isso que Judith Butler afirmava. Inclusive, ela é considerada a mãe da ideologia de gênero também. E aí eu quero destacar uma coisa que ela fala. Eu ainda não tenho esse livro, eu comprei ele, mas eu tô esperando ele chegar. E quando ele chegar, eu trago outros comentários mais detalhados aqui. Mas tem umas coisas que eu quero destacar aqui dela, que ela fala, que ela determina que aquilo que somos são nossas vontades e desígnios psicológicos e ou culturais. E aí ela também diz que o gênero era algo construído culturalmente. Era algo da cultura, foram as pessoas que foram inventando. Sendo que nós sabemos que não, né, minha gente? Nós sabemos que desde a criação do mundo, lá em Gênesis mesmo, já cita que Deus criou o homem e a mulher. Então não foi algo inventado por mim, por você. Não, foi algo criado por Deus. Aí, para encerrar aqui, essas afirmações de Judith Butler são baseadas em um experimento de um psicólogo chamado John Money. John Money tinha lá a sua teoria de gênero e ele propagava isso na época dele. Inclusive, ele escreveu o livro chamado Os Papéis Sexuais. E neste livro ele conta de um experimento do caso dos gêmeos Heimer. E ele conta como se fosse algo de sucesso. Esse é o segundo caso que eu disse lá no começo do vídeo que eu contaria aqui. O caso da família Heimer é o seguinte. Bruce e Brian eram irmãos gêmeos. Eles nasceram com uma doença no seu órgão genital e precisaram passar por uma cirurgia. O primeiro a fazer a cirurgia foi Bruce, e aí durante essa cirurgia tiveram lá umas complicações e acabou que o órgão genital de Bruce acabou sendo queimado. E por consequência disso, a família, no desespero, acabou não deixando que Brian fizesse também a cirurgia, e o que não foi uma decisão ruim, porque um tempo depois, acabou que o problema, a doença lá foi curada, nem precisava de cirurgia. Mas a família, sem saber o que faria com Brian, começaram a buscar uma solução e assistiram a um programa de TV e lá o psicólogo John Money estava sendo entrevistado. E aí o John Money estava lá sendo entrevistado e durante essa entrevista ele falava sobre essa teoria de gênero. Então os pais dos gêmeos entraram em contato com o John Money para ver o que fariam e ele viu o caso desses gêmeos como o caso perfeito para provar a sua teoria de gênero que ele tanto propagava. Então, o que ele fez? Vamos lá pegar o Brian e transformar ele em Brenda. E a Brenda não pode saber que nasceu homem, ele vai crescer acreditando nessa mentira de que ele nasceu uma menina. E aí os pais começaram a vestir a Brenda como uma mulher, botar pra brincar com meninas, dar brinquedo de meninas. Só que teve o problema que a Brenda nunca se sentiu uma menina, né? Sempre se sentiu como um menino, rasgava as suas roupas, era revoltada e ela teve muitos problemas na sua infância. Quando chegou na adolescência, a Brenda desenvolveu depressão, começou a tentar se matar. E os seus pais, muito preocupados, quando a Brenda fez 14 anos, eles resolveram contar a história verdadeira da Brenda. E ela se revoltou, não quis mais ir às sessões terapêuticas com o Dr. John Money.
e acabou assumindo seu verdadeiro gênero, que é o masculino, e mudou seu nome de Brenda para David. E aí, depois de um tempo, fez lá a cirurgia de reconstrução do seu órgão genital, se casou e por um tempo ficou casado, mas depois terminou seu casamento e em 2004 acabou se suicidando. O triste nisso é que neste livro, Os Papéis Sexuais de Humana, cita esse caso como algo de sucesso. Mas depois que foi investigado, acabaram descobrindo que não, que de sucesso não tinha nada. A mãe do Brian e do Bruce acabou se tornando uma depressiva e começou a tentar se matar. O pai deles se tornou um alcoólatra. O Brian acabou morrendo em 2002 por overdose e algumas pessoas até afirmam que, na verdade, foi um suicídio. Então, em 2002 ele acabou morrendo de overdose. Inclusive, ele se sentia muito culpado por conta de tudo que tinha acontecido na vida do Bruce, porque nestes experimentos o psicólogo acabava colocando eles dois para terem relações sexuais, para que a Brenda pudesse se aceitar como uma mulher. Então ele acabava botando que os dois irmãos tivessem lá relações sexuais. Então é isso. Queria só repassar essas informações e mostrar o quanto essa ideologia de gênero tem como foco a destruição da família tradicional. A prova perfeita é este caso da família Heimer. Destruiu de fato essa família, essa mãe e esse pai viram os seus dois filhos mortos por conta de um experimento doentio feito por um psicólogo. E a própria Judith Butler se baseou na sua teoria queer nesse experimento. Então já vemos aí que é um absurdo. Ela cria uma teoria baseada em um experimento fracassado que levou uma pessoa a se suicidar e outra a morrer lá de overdose. Triste. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Não se baseiem só por isso aqui. Estudem, pesquisem, leiam livros da Judith, leiam o livro do John, leiam o livro de todas as pessoas que eu citei aqui, inclusive do Karl Marx. E depois eu trarei livros que são contra a ideologia de gênero. Inclusive eu li um livro muito bom, muitas informações que eu tenho aqui são desse livro que eu li. E depois eu trarei aqui e falarei um pouco mais sobre esses livros, tá? Mas é isso.